Olá, vamos dar continuidade sobre o assunto estratificação social, como falamos na aula 2. Na aula 3, nós vamos analisar duas visões, uma de Max Weber e outra de Karl Marx, a visão weberiana e a visão marxista sobre a estratificação social. Na visão weberiana, nós vamos analisar três fatores. Primeiro, as classes, segundo, os estamentos e terceiro, os partidos. A classe social que vai determinar a sua posição é o seu poder financeiro, é a sua condição econômica, financeira. Ou seja, quem tem mais dinheiro tem mais privilégio, em detrimento de quem tem menos, claro, vai estar menos privilegiado. As condições são bem diferentes e a sua posição ali na classe vai ser determinante pelo seu poder econômico. No estamento, o que vai determinar a posição mais privilegiada é o seu grau de instrução, é o seu grau é o seu grau intelecto, de conhecimento. Ou seja, quem tem mais conhecimento, quem tem um maior grau de instrução, ele está mais privilegiado no estamento sobre o que define que é o grau de intelectualidade. E nos partidos, não somente um parlamentar, por exemplo, não só no que diz respeito ao sistema eleitoral, ao que nós estamos inseridos, também como as posições em organizações sociais em diferentes momentos, como, por exemplo, até um síndico de um condomínio, ele faz parte, sim, de um partido, ou seja, ele está no meio de uma organização onde ele toma decisões em conjunto com outras, ou seja, ele ocupa uma centralidade nessas decisões. Isso quer dizer que em diferentes momentos eu posso estar em diferentes condições dependendo de qual fator eu estou analisando. Eu estou analisando a classe, o indivíduo pode ter, melhor dizendo, um grande poder econômico, um poder aquisitivo, um poder de compra e consumo muito alto, mas ao mesmo tempo, quando eu estou falando sobre o estamento, ele pode estar numa posição menos privilegiada. Vamos entender melhor isso. O indivíduo ele pode ascender financeiramente na vida, mas o seu grau de intelectualidade ele é baixo, o seu grau de instrução. Ele é alguém formado pela vida, pelas suas experiências durante a vida, mas a sua instrução, seu intelecto, ele não é tão grande como o de outros indivíduos que têm, por exemplo, um pós-doutorado ou um doutorado. Ou seja, existem indivíduos que estão acima dele. E no que diz respeito aos partidos, ele pode não ocupar uma posição numa organização social ou até mesmo no parlamento. Ou seja, eles entrelaçam entre si e as condições e os momentos que nós estamos analisando, eles podem estar em diferentes posições, mas também ele pode estar em igualdade nos três. O indivíduo ele pode ter muito poder econômico, ele pode ter um grau de instrução muito alto e ele pode estar ocupando uma posição privilegiada no que diz respeito aos partidos. Já na visão marxista, na visão de Karl Marx, existem dois fatores. O primeiro, existe o burguês, a burguesia, e existe o proletário, o proletariado. Ou seja, eles são divididos e eles são antagônicos e eles não pertencem ao mesmo grupo, à mesma classe. Eles são divididos de forma que estão sempre de maneira antagônica em tudo e eles estão sempre em conflitos, porque os interesses em nenhum momento são iguais. Existe sempre uma tensão, existe sempre uma disputa entre esses dois, tanto entre o burguês como o proletário. Ou seja, eles não estão em pé de igualdade em nenhuma das duas análises. Ou seja, nunca o proletário ele vai ter o mesmo interesse do burguês. Nunca o burguês vai ter o mesmo interesse de um proletário. Por quê? Porque quem faz parte da burguesia
é os donos dos meios de produção. E quem faz parte do proletariado são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, ou seja, um tem uma condição privilegiada, enquanto outro é quem sustenta esse privilégio, ou seja, um está dominando o outro. Existe uma dominação entre esses dois. Então, essa dominação é exercida de maneira de imposição, ou seja, um proletário, ele só trabalha, ele só tem o seu ganho para ter a sua subsistência se ele conseguir vender a sua força de trabalho ao burguês, que é dono dos meios de produção. Ou seja, quando isso não acontece, é desemprego. Um exemplo bem simples. E o que isso quer dizer? Que essas duas análises, cada uma tem a sua complexidade, porque vai entrar em diferentes frentes que vão analisar determinados fatores que, como por exemplo, as classes, os estamentos e os partidos, eles nunca podem estar em igualdade em determinada análise que você faça, dependendo do grupo, do indivíduo, assim como eles podem estar entrelaçando entre si e eles podem estar em igualdade. De repente, alguém pode ser privilegiado tanto na classe social, nas classes, tanto no estamento quanto nos partidos. Ou ele pode variar em determinado análise, ele pode estar na condição mais privilegiada, em outra ele pode estar numa condição menos privilegiada, como pode também estar em igualdade. Já na análise marxista, o que ele diz? Que existe uma diferença e essa diferença ela permanece, ou seja, eles nunca vão estar em igualdade. Ou você está fazendo parte da burguesia, ou você é dono dos meios de produção, ou você não é. Ou você tem que vender a sua força de trabalho, ou você não precisa vender, porque você é aquele que compra. Ou seja, fazendo um resumo bem grosseiro, mas para deixar bem simples e até utilizando palavras do nosso cotidiano, mais informal, Marx diz que tudo está dentro de uma estrutura financeira. Todas as relações